A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Um bom dia a todos. Aqui quem fala é o pastor Luiz Fernando, pastor da Videira, na cidade de Mirassol. Essa cidade tão linda e próspera, a qual tanto amo. E nessa manhã de devocional, um café da manhã cheio de graça e ternura, eu quero falar sobre ainda hoje. E o texto bíblico que eu quero falar com você é Ruth capítulo 3, verso 18. Diz assim: Então Noemi disse: Tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver esta questão ainda hoje. Neste dia quero inspirá-lo a crer que coisas ainda maiores estão vindo em sua direção. Até mesmo em um momento de crise ao qual estamos, este tem que ser o nosso sentimento. Você tem um Deus que atua por você. Ele, na figura de pai, tem bons pensamentos a seu respeito. E em momentos de crise, a coisa mais importante é alimentar os nossos pensamentos com o grande amor de Deus para conosco. Assim teremos uma base sólida para firmarmos nossas estacas e estendermos as nossas tendas num lugar seguro. O melhor lugar para estar é debaixo das asas do Todo-Poderoso e fazer dele a nossa morada, o nosso esconderijo. Portanto, temos um exemplo poderoso na história de Ruth, um contexto poderoso onde podemos ver e crer no cuidado de Deus Pai. Resumindo, Ruth era casada com um dos filhos de Noemi, sua sogra. Por um acaso, morreram os filhos de Noemi, o marido e cunhado, ficando Ruth viúva, juntamente com a sua sogra também viúva. Ruth capítulo 1, verso 3 ao 5 diz assim: Emelec morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi pediu para que suas noras voltassem para a casa de suas mães para recomeçar as suas vidas. No entanto, Ruth tomou uma decisão. Agora os versículos 16 e 17 de capítulo 1 de Ruth diz assim: Ruth respondeu: Não insista comigo para deixá-la e voltar. Onde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Agora eu quero que você veja o amor, o zelo, do cuidado do nosso Pai. Naquele tempo, o homem era a figura de supridor da casa. Elas agora tiveram que buscar o mantimento para sobreviver. Ruth foi para os campos de Boaz para colher do resto da colheita. Ela apenas tinha acesso ao resto da sobra que ficava da colheita. De certa forma, pelo esforço de Ruth, colhendo as espigas após os ceifeiros, ela conseguiu colher 1 cesto de espigas, que significava 10 dias de suprimento. Em certa medida, ela prosperou. Contudo, a verdadeira prosperidade é procedente do favor de Deus. Muitos dizem por aí que Deus diz assim: faça a sua parte que eu farei a minha. Dizem que é até bíblico. Todavia, isso não é verdade. Esse pensamento é um pensamento mundano e não procede do coração do Pai. É a mesma coisa que você dizer para um recém-nascido: faça a sua parte e eu cuidarei de você. Não tem nexo. Sei que talvez você esteja pensando: esse pensamento é irresponsável. Como assim? Eu não tenho que fazer nada? Calma. Se você quer entrar no favor de Deus
que é a coisa mais importante para a nossa vida, vou mostrar o segredo. Aprenda uma coisa para você desfrutar da vida abundante de Cristo. Toda a obra de Deus em sua vida, ela é feita quando você entra em descanso. Quando o fator Deus entra em sua vida, tudo simplesmente muda. Boaz, o homem rico, dono dos campos onde Ruth colhia da sobra da colheita, é uma figura de Cristo, o nosso parente redentor. Quando Ruth entra em descanso após trabalhar na colheita, olha o favor de Deus manifestando sobre a vida dela. Agora capítulo 3, Ruth 3, versículo 14 ao 15 diz assim: Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até de manhã, mas levantando-se antes do raiar do dia, pois Boaz tinha dito: ninguém deve saber que uma mulher esteve na eira. Então Boaz lhe disse: traga-me a sua capa e estenda aqui. Ele despejou sobre a capa 6 medidas de seva e pôs sobre as costas de Ruth. Depois ele retornou à cidade. Quando Ruth descansou aos pés do seu Redentor, o favor se manifestou sobre a vida dela. Boaz abençoou a vida de Ruth com uma medida de suprimento para 60 dias. No descanso, ela recebeu muito além do que ela realizou no seu esforço. Mas o milagre não terminou por aqui. Mais à frente, Boaz casa-se com Ruth. Sabe o que isso significa? Agora a soma total da colheita dos campos era acessível para ela. Esse é o favor de Deus para nós. Deus Pai enviou o seu Filho, Jesus, em figura humana, para ser o nosso parente próximo, o nosso Redentor. Lá na cruz, Ele pagou toda a nossa dívida, cancelou todo escrito de dívida que pesava contra nós e nos fez herdeiros, juntamente com Ele, todas as bênçãos e as riquezas dos campos do nosso Pai são nossos agora. Portanto, nesse tempo de crise, não deixe que o medo conduza seu coração. Você é um filho amado de Deus, bem cuidado por Ele. Ele te ama e prometeu estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não precisa mais viver debaixo de esforço próprio. Apenas creia que tem um Deus Pai, que não vai descansar enquanto tudo não se resolver em sua vida. Como o texto inicial mesmo diz, Boaz não descansará enquanto não resolver esta questão ainda hoje. Lembre-se, você é um filho amado gerado em Cristo Jesus para desfrutar e gozar de uma vida que vale a pena de ser vivida. Quero orar com você. Amém? Feche seus olhos. Pai de amor, nesta manhã tão poderosa, debaixo desse entendimento da Tua graça, nós queremos orar para que ainda hoje possamos desfrutar das riquezas dos campos de nosso Pai. Assim como Ruth, eu declaro e profetizo que o Senhor hoje não nos dará apenas da sobra, nos dará da nossa herança que recebemos por causa de Cristo Jesus. Senhor, abençoa esse querido irmão, querida irmã, abrindo portas, cuidando da saúde, abençoando a família e restaurando todas as coisas. Eu declaro que esse dia é o dia que o Senhor fez. E assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Então fica na paz e te espero amanhã para mais um devocional, um café da manhã cheio de graça e ternura. Paz. Tchau.